Olá, meus irmãos, estamos de volta com o nosso segundo período da aula de missiologia. Estamos estudando sobre missões e evangelismo. Estamos no nosso segundo período, página de número 3. Vamos falar sobre o Espírito Santo opera por intermédio do missionário. O Espírito Santo opera por intermédio do missionário. O Espírito Santo não opera somente por meio da palavra, mas também por nosso intermédio. Olhemos agora mais de perto a atuação do Espírito Santo na vida de missionários. Primeiro, o missionário é gerado pelo Espírito Santo. O missionário é gerado pelo Espírito Santo. João 3, versículo 5. E Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Amém. Número 2, o missionário é ungido pelo Espírito Santo. Primeira Epístola de João, capítulo 2, versículo 27. E a unção que vós recebestes dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Amém. Número 3, o missionário é dirigido pelo Espírito Santo. Gálatas 5:18. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Isto, Romanos capítulo 8, versículo 11. O missionário, em quarto lugar, é vivificado pelo Espírito Santo. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Jesus Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. Amém. Quinto lugar, o missionário, ele é preparado pelo Espírito Santo. Atos 1 e 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Amém. Sexto lugar, o missionário é chamado pelo Espírito Santo. Atos 13, versículo 2. Servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. E em sétimo lugar, o missionário é enviado pelo Espírito Santo. Atos 16, versículos 7 a 10. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram a Troade. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia e lhe rogava dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois dessa visão procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciar o Evangelho. Muito bem, então está aí, né? É o Espírito Santo que gera o missionário, é o Espírito Santo que unge o missionário, é o Espírito Santo que dirige o missionário, é o Espírito Santo que vivifica o missionário, é o Espírito Santo que prepara o missionário,
é o Espírito Santo que chama o missionário e é o Espírito Santo que envia o missionário. Glória a Deus. Muito bem. Vamos para o ponto 4. A arma que devemos usar para ser cheios do Espírito Santo na obra missionária. Vamos repetir. A arma que devemos usar para sermos cheios do Espírito Santo na obra missionária. Esta arma é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é esta arma poderosíssima. A palavra de Deus, ela é a palavra da verdade. Salmo 119, versículo 43. E de minha boca não tires nunca de toda a palavra de verdade, pois me atenho aos teus juízos. Amém. João 17, 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Amém. A palavra, ela é de poder. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Poder de Deus, Romanos 1, 16. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Amém. A palavra, ela é de pureza. Salmo 119, versículo 140. A tua palavra é muito pura, por isso o teu servo a ama. Capítulo 12, versículo 6 de Salmo ainda. As palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em forno de barro e purificada 7 vezes. Amém. A palavra, ela é vida. João 6, 63. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Antes. O Espírito é que o vivifica, a carne para nada se aproveita, e as palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Espírito e vida. Jeremias 10 e 10. Jeremias 10 e 10. Mas o Senhor Deus é verdade, Ele mesmo é o Deus vivo, Rei eterno. Do seu furor treme a terra, e as nações não podem suportar a sua indignação. Amém. A palavra de Deus também, ela é luz. Salmo 19, versículo 8. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. Alumia. Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Amém. A palavra de Deus, ela é também infalível.
Mateus 24, 35. E depois Salmo 33, versículo 11. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Salmo 33, versículo 11. O conselho do Senhor permanece para sempre, os intentos do teu coração de geração em geração. Amém. E em último lugar, a palavra do Senhor, ela é a palavra que salva. Atos, capítulo 13, versículo 26. Varões, irmãos, filhos da geração de Abraão, e os que dentre vós temem a Deus, a vós seja enviada a palavra desta salvação. Amém. Então está aí a arma que devemos usar para sermos cheios do Espírito Santo na obra missionária, que é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, então, resumindo, fazendo aqui uma conclusão, a palavra de Deus como nossa arma, ela é a palavra da verdade, ela é a palavra de poder, ela é a palavra de pureza, ela é a palavra de vida, ela é a palavra de luz, ela é a palavra infalível e ela é a palavra que salva. Louvado seja o nome do Senhor. Em quinto lugar, quinto ponto, o derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes vai além das primeiras experiências. O derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes, ela vai além das primeiras experiências. O milagre do Pentecostes vai muito além da experiência inicial. Não deixemos que escape a nossa perspecção do Pentecoste. Nós não podemos deixar esta perspecção, esta chama do Pentecoste acabar em nossa vida, porque esta chama pentecostal do Pentecoste, ela vai além das nossas primeiras experiências, porque nós ficamos cheios do Espírito Santo de Deus, que ele foi derramado sobre toda a carne. O Espírito Santo falou através deles com poder sobrenatural, removeu as barreiras que impediam a comunicação, escolheu a mensagem e a palavra que cada ouvinte necessitava e podia entender. Estamos já na página de número 4. Podiam entender. Eles entraram em uma nova dimensão de vida e serviço cristão. Então, a experiência do batismo com o Espírito Santo, do Pentecostes, ela nos leva a entrar em uma nova dimensão de vida, em um serviço cristão. E você? O que falta para mudar a sua vida? O que falta? Falta a maior arma que o crente pode ter, que é o batismo com o Espírito Santo. A maior arma que um crente pode ter é o batismo com o Espírito Santo. E isto te falta? Ore a Deus e peça que Ele te batiza. A palavra do Senhor diz: se
nós sendo maus, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, porque se um filho nosso pedir um ovo, nós não daremos a ele uma serpente. Se pedir um pão, não daremos a ele uma pedra. Se nós que somos mal sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial dará o Espírito Santo a qualquer que o pedires. Então você pode pedir a Ele o batismo com o Espírito Santo, que Ele te batiza. Só que esse sinal de batismo com o Espírito Santo é só para quem crê. Você precisa crer nas línguas estranhas, no poder do Espírito Santo, porque está escrito no Evangelho de Marcos: e estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios e falarão novas línguas. Muito bem. A Bíblia nos fala de uma promessa para todos os cristãos. Todos, sem discriminação. Está em Lucas 24, versículo 49, leiamos. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E esta promessa veio a se cumprir em Atos capítulo 2, o derramamento do Espírito Santo. Em Atos 2, e versículo 4 diz: e todos, não foi um, nem dois, nem três, lá tinha 120 irmãos, e todos eles foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Analisemos bem estas palavras. Vamos analisar mais? Vamos analisar bem direitinho estas palavras, né? E todos significa que foi completo. Todos receberam, foi sem restrição. Todos que estavam ali reunidos receberam o batismo com o Espírito Santo. Letra B: foram cheios do Espírito Santo. Nesta sentença fica clara a intenção do escritor em mostrar que os presentes no dia de Pentecostes transbordaram. Esta palavra, todos foram cheios, quer dizer, todos ficaram transbordando do poder do Espírito Santo. Todos ficaram transbordando. E letra C: e começaram a falar em outras línguas. E começaram a falar. Quem foi que começou a falar em outras línguas? O Espírito Santo? Não. Deus? Não. Jesus? Não. Eram os irmãos, a igreja presente. Eles começaram a falar. Tem pessoa que quer ser batizada com o Espírito Santo, mas ele quer que o Espírito Santo chegue e faz a boca dele mexer automaticamente, a língua dele também falar as línguas automaticamente. Não, isso nunca vai acontecer com você. Se você quer ser batizado com o Espírito Santo só vai sugerir uma língua estranha no seu intelecto, e você vai verbalizá-la. É você que vai falar. É você que vai falar. Não é o Espírito Santo que vai falar. É você que vai falar. Ele vai sugerir a língua. E você vai verbalizar e vai falar. E aí você vai ser batizado com o poder do Espírito Santo. No seu ponto de vista, no meu ponto de vista, quem começou a falar foi os irmãos. Certo? Foram eles, mas muitos pensam diferente. Alguns pensam que o Espírito Santo vai obrigá-los. O Espírito Santo vai me deixar descontrolado
e eu vou falar em línguas. Não. Quando o Espírito Santo manifesta na vida de alguém, ele não deixa essa pessoa descontrolar. Pelo contrário, a pessoa fica super consciente. Quem deixa a pessoa descontrolado e inconsciente é espírito maligno. Mas o Espírito Santo, jamais. Ele não vai obrigar você a falar em línguas. Você vai falar automaticamente. Amém? O que eu quero mostrar é que o Espírito Santo não impõe, ele não manipula. O Espírito Santo não impõe, ele não manipula, ele não te força a nada. Você vai falar livremente, com a sua própria vontade e desejo. Ele sugere uma língua estranha para que você fale, e você vai falar por livre e espontânea vontade. Se fosse uma coisa obrigada, o nome então seria possessão e não batismo com o Espírito Santo. Viu? Mas possessão e possessão é coisa diabólica, não é coisa do Espírito Santo. Ok? Muito bem. Vamos falar aqui sobre os grandes desafios da obra missionária. Os grandes desafios da obra missionária. O texto está em Marcos, capítulo 6, versículo 30 a 44. Leiamos, portanto. E os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo quanto tinham feito e como tinham ensinado. E ele disse-lhes: vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham, e não tinham tempo para comer, e foram sós num barco para um lugar deserto. E a multidão ouviu-os partir, e muitos o conheceram e correram para lá, a pé, de todas as cidades, e ali chegaram primeiro do que eles. E aproximavam-se deles, e Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E começou a ensinar muitas coisas. E como o dia fosse já muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele e lhes disseram: o lugar é deserto, e o dia já está muito adiantado. Despede-os para que vão aos campos e aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque não têm o que comer. Ele, porém, respondendo, lhe disse: dai-lhes vós de comer. E eles lhe disseram: iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para lhe darmos de comer? E ele disse-lhes: quantos pães tendes? Ide e vê. E sabendo ele, disseram: 5 pães e 2 peixes. E ordenou-lhes que fizessem assentar a todos em grupos sobre a erva verde. E assentaram-lhe repartidos de 100 e 100 e 50 e 50. E tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos aos céus, abençoou e partiu os pães e deu-os aos seus discípulos, para que os pusessem diante deles. E repartiu os 2 peixes por todos. E todos comeram e ficaram fartos, e levantaram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe, e os que comeram os pães eram quase 5.000 homens. Amém. Os grandes desafios. A obra missionária é cheia de desafios. A vida espiritual é constituída de permanentes desafios. A obra de missões é a sucessão de enormes desafios. E se estamos desejosos a realizar a obra missionária,
Preparemo-nos para grandes desafios, como os enfrentados pelos discípulos neste episódio da alimentação desta grande multidão naquele deserto. Naquele dia, aqueles discípulos ficaram desafiados. Jesus desafiou aqueles discípulos diante daquela grande multidão, quando viram que o lugar era deserto e já tinha 3 dias que a multidão estavam ali, a comida acabou, e ali os discípulos, parece que preocupados, falou com Jesus: o lugar é deserto e o dia já está avançado, a noite é chegada, despede-os, despede eles, para que passem pelas cidades e comprem comida. Aí Jesus desafia os discípulos: dá a eles o que comer. E eles disseram: nós não temos 200 denários, 200 dinheiro para comprar pão para tanta gente. 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. E Jesus continuou insistindo: tendes alguma coisa? Algum de vós tendes alguma coisa? Este é o desafio. Este é o desafio. Temos que ter alguma coisa conosco para fazer a obra missionária. O Senhor exige que nós tenhamos algo conosco para que Ele realize uma obra de milagre em nossa vida. Vejamos aqui no primeiro ponto. O desafio, primeiro aqui, é da grande multidão. Grande multidão. De Marcos 6, 30 a 34. É fácil, muito fácil, trabalhar com uma pessoa. É muito fácil trabalhar com uma pessoa. Ou com uma pequena multidão. Com uma igrejinha pequenininha, é muito fácil trabalhar. A obra é feita com pouca gente, é muito fácil. Mas diante de nós está um desafio de mais de 8 bilhões de pessoas. Mais de 8 bilhões de pessoas que nos desafiam a fazer a obra missionária. Leiamos segunda carta de Paulo aos Timóteos, capítulo 4, versículo 1 a 2. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavras, inste a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendes, exortes, com toda longanimidade e doutrina. Pregues a palavra a tempo e fora de tempo. Lá em Eclesiastes vai dizer que há tempo para tudo debaixo do sol. Mas nós vamos ver aqui neste versículo que para pregar a palavra não existe um tempo determinado. Qualquer hora é hora, qualquer tempo é tempo. Se é tempo, temos que pregar. Se não é, temos que pregar a si mesmo. Há tempo e fora de tempo. Muito bem. O mundo está determinado, o mundo está dominado por enormes problemas, tais como fome, violência, pandemias, população, poluição ambiental, aquecimento global, racionamento de água, crise econômica, crise política, terrorismo, drogas, inversão de valores. Os valores estão invertidos hoje. Um pai de família
não tem muito valor. Não tem muito valor um pai de família, uma pessoa que se comporta decentemente na sociedade, não é aplaudido, mas uma pessoa com a vida toda atrapalhada, né? Uma pessoa com a vida toda atrapalhada, um corrupto, ou mesmo uma pessoa desonesta, ou mesmo uma pessoa que leva uma vida desordenada, uma vida aprofundada na pornografia, na imoralidade, uma pessoa que na imoralidade do mais baixo escalão são mais aceitas e são aplaudidas e ainda colocam a cara nas redes de televisão e o povo grita, bate palma e aplaude, porque os valores estão invertidos. Esta é a grande realidade, e etc. O mundo está cambaleando como um ébrio, e as nações estão pegando fogo como se fosse um barril de pólvora. O mundo está de cabeça para baixo, mas a igreja está de cabeça para cima, sabendo que quando estas coisas começarem a acontecer, levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Ezequiel 3, leiamos 16 e 27. 16 a 27. Sim. E sucedeu que ao fim de 7 dias veio a palavra do Senhor a mim, dizendo: Filho do homem, eis que te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, não avisando tu, não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho ímpio, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas, se avisares o ímpio, e ele não se converter da sua impiedade e do seu caminho ímpio, ele morrerá na sua maldade, mas tu livraste a tua alma. Semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá, porque não avisando tu, o seu pecado morrerá, e suas justiças que praticara não virão em memória, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas avisando tu o justo, para que o justo não peques, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado, e tu o livraste a tua alma. E a mão do Senhor estava sobre mim ali, e ele me disse: levanta-te e sai ao vale, e ali falarei contigo. E levantei-me e saí ao vale, e eis que a glória do Senhor estava ali, como a glória que vi junto ao rio Quebar, e caí sobre o meu rosto. Então entrou em mim um espírito e me pôs em pé, e falou comigo e me disse: entra, encerra-te dentro da tua casa, porque, ó filho do homem, eis que porão cordas sobre ti, e te ligarão com elas, não sairá, pois, ao meio deles, e eu farei que a tua língua se pegues ao teu paladar, e ficarás mudo, e não lhe servirás de varão que repreenda, porque casa rebelde são eles. Mas, quando eu falar contigo, abrirei a tua boca, e lhe dirás: assim diz o Senhor, quem ouvir, ouça, e quem deixar de ouvir, deixe, porque casa rebelde são eles. Amém. Esta é a missão do verdadeiro atalaia, verdadeiro profeta, verdadeiro missionário. Tem que pregar, tem que avisar o ímpio
que se ele continuar na sua maldade, ele vai morrer na maldade, né? Mas se você avisar e ele morrer na sua maldade, você está livre do sangue deste ímpio. Letra C, a multidão de Marcos 6 enfrentavam 5 grandes problemas. 5 grandes problemas. Primeiro, estava cansada. Segundo, estava faminta. Terceira, estava sedenta. Quarta, estava aflita. E quinto, estava exausta. Exausta. Aí está a realidade do mundo em que vivemos hoje. Marcos 6, versículo 30 a 37. 34 a 37. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E começou a ensinar muitas coisas. E como o dia já fosse muito adiantado, os seus discípulos lhes aproximaram dele e lhe disseram: o lugar é deserto e o dia já está muito adiantado. Despede-o para que vão em campos e aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque não têm o que comer. Ele, porém, respondendo, lhes disse: dai-lhes vós de comer. E eles disseram: iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para lhe darmos de comer? Esse é um desafio muito grande. Muito bem. Letra D. O remédio oferecido por Deus para o mundo faminto está na palavra de Deus. Pode ver que quando Jesus desembarca, vendo aquela grande multidão, como ovelha que não tinha pastor, ele começa a ensinar-lhes muitas coisas. Então o remédio está na palavra de Deus, que deve ser proclamada por todos os crentes, não é só pelo pastor não, nem pelo evangelista só não, nem só pelo presbítero não, é por todos os crentes, estão incumbidos de proclamar a palavra de Deus. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículos 16 e 18. Porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim se não anunciar o evangelho. E por isso, se o faço de boa mente, terei o prêmio, mas de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada. Logo, que prêmio tenho? Que evangelizando proponha de graça o evangelho de Cristo, para não abusar do meu poder no evangelho. Amém. Nós vamos parar por aqui, prometendo voltar na próxima aula, que é a aula de número 2, a próxima aula, e nós iremos iniciar a próxima aula falando sobre os desafios do lugar deserto. Que Deus abençoe a todos, fiquem na paz do Senhor Jesus.